Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo certo? Estamos aí voltando para mais uma quinzena e agora nós vamos falar da nossa parte 3 aí da abordagem sistêmica da administração. Nós estamos chegando aí ao final das abordagens, né? Apesar de estarmos encerrando agora o segundo trimestre, nós já estamos chegando ao final da teoria e vocês podem perceber uma evolução das abordagens das teorias da administração até o momento, beleza? Então, continuando aí, nós vamos falar agora, esse é o primeiro vídeo da abordagem 3, da parte 3, aliás, da abordagem sistêmica, né? E aí a gente já começa com um tema já bem atual que nós temos dentro da administração. Professor, mas inteligência artificial não é algo de TI, talvez? Não, pessoal, é algo que você, enquanto administrador, precisa de saber lidar e entender como que estão se evoluindo os computadores, a internet e os aparatos tecnológicos que dão suporte a essa que nós chamamos de inteligência artificial. Mas será que seria inteligência artificial mesmo? Vamos discutir daqui a pouco. Continuando um pouco aí, nós falamos eu gosto de falar antes das evoluções que nós tivemos, né, para a gente chegar nessa ideia de inteligência artificial. A primeira grande revolução, a Revolução Industrial, que vocês provavelmente já devem ter estudado em história, que é a introdução das máquinas em substituição de quem? Da força de trabalho humana. Ou seja, você tem a introdução das máquinas substituindo aquele trabalho braçal, né, das pessoas, substituindo a mão de obra. A segunda Revolução Industrial, a gente tem a introdução da eletrônica nas fábricas, o que facilitou muito, né, já que já se tinham as máquinas dentro das grandes indústrias, então a introdução da eletrônica auxiliou bastante. E a terceira, né, que nós falamos hoje em dia, é a revolução digital, que nós chamamos. Né? Você pode fazer as suas anotações aí, a revolução digital, com a introdução da inteligência artificial. E a ideia aí é que essa revolução digital, ela traga a computação e a inteligência artificial como suporte à decisão humana e dos administradores. Por quê, pessoal? Eu não vou falar para vocês que ela vai substituir a força humana, o capital intelectual. A gente já passou por duas revoluções aí e nós não tivemos essa substituição propriamente dita. Lógico, professor, as máquinas tiraram alguns postos de trabalho? Tiraram, mas não todos. Então você tem ainda o capital humano, o capital intelectual como a principal ferramenta. E aí, essa revolução, terceira revolução industrial, aí do seu slide que eu chamo de revolução digital, ela vem para complementar a mão de obra humana, beleza? E aí, começamos essa discussão, né? Será que esse alto grau de inteligência artificial vai realmente substituir a força humana? Pessoal, o que eu posso garantir para vocês é um profissional de mercado atual e futuro que não se especializar, não tiver constantemente em atualização, com cursos, dentro às vezes de sala de aula, igual vocês estão hoje em dia, ele provavelmente vai se tornar um profissional defasado. Esse profissional defasado, dificilmente ele vai conseguir se manter no mercado. Por quê? Porque ele vai ser totalmente ou facilmente substituído por algum robô, né, ou algum computador que saiba realizar funções operacionais básicas ali. Então, provavelmente esse profissional, se ele não entender, se ele não compreender, tiver um capital intelectual maior do que o robô, do que o computador, ele vai ser facilmente substituído, né? E esse capital intelectual, ele vai de planejamento, vai da ideia de você ter um conhecimento maior
né? Não estou falando de dados operacionais, porque a máquina, se você colocar hoje em dia, ela logicamente você tem uma calculadora que faz conta muito mais rápido que o ser humano. Então tem algumas funções mais básicas e rotineiras, beleza. Mas pensar a capacidade intelectual do ser humano, ela ainda não está substituída pela inteligência artificial. O que acontece, que muitas pessoas chamam de inteligência artificial, são robôs, você pode ver nesse último ponto aí que eu coloco para vocês, robôs que tomam decisões baseadas em algumas estatísticas. Então, você tem um histórico muito bem trabalhado pelos robôs e, baseado nesse histórico, ele toma algumas decisões. E aqui, pessoal, eu faço uma questão de recomendar para vocês um filme chamado O Dilema das Redes. É um filme extremamente novo, ele acabou de ser lançado na plataforma da Netflix. Esse dilema das redes ele é muito interessante porque ele aborda muitos algoritmos que te informam como eles estão vendo esses dados de vocês dentro das redes sociais. E é extremamente perigoso. A gente tem que tomar cuidado com muita coisa, porque dentro das redes sociais, esses algoritmos eles sabem quem somos nós, o que nós estamos vendo, o tanto de views que a gente tem em determinados vídeos, de determinada forma. Então, eles te conhecem de todas as maneiras. É muito interessante esse filme. Eu diria que é um dos melhores filmes que eu já vi a nível de conhecimento. É um filme que, para mim, revoluciona bem um marco histórico, teórico do conhecimento sobre dados na internet. Então é interessante. O dilema das redes, beleza? É muito importante você complementar os seus estudos em casa. E aí, passando um pouco mais para frente, eu cito para vocês alguns filmes aqui também interessantes. Lembrando, esse Dilema das Redes, ele é logicamente o mais atual, lançado agora em 2020. A gente tem Inteligência Artificial, Eu, Robô, Homem Bicentenário, Exterminador do Futuro, que é extremamente complexo se você observar aí. O Ex Machina, o Gamer, esse filme do Gamer, ele é muito bom. Também Os Substitutos, muito interessante. Então são filmes de ficção científica que dão um pouco ideia de como a inteligência artificial está sendo tratada no mundo de hoje. Os filmes, pessoal, eles são interessantes para nós, enquanto gestores, vocês, futuros administradores. Ah, professor, meu ramo é outro, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, mas quem sabe você não vai ter um consultório, não vai ter uma empresa? E aí, você saber trabalhar, saber pensar como gestor é muito importante. Então, esses filmes eles dão uma ideia para a gente de como está sendo trabalhado, às vezes, o futuro. O futuro é o que você vai encontrar aí no seu trabalho, beleza? Então, surge a ideia do Homo Digitalis aqui, ó. O Homo Digitalis é aquele indivíduo que ele vai saber trabalhar constantemente com a internet e o uso das TICs. Lembrando, pessoal, o que são as TICs? Tecnologias de informação e comunicação. Então, esse Homo Digitalis ele vai saber trabalhar constantemente com a internet e com as TICs. Beleza? Continuando então aí, a gente para fechar essa primeira videoaula, a gente vai falar do conceito de qualidade de DEM. Aqui é muito interessante nós observarmos, e aí vocês vão ver um pouco para frente também nos estudos da administração, dos grandes difusores desse conceito de qualidade foi Deming, porque é dentro da abordagem sistêmica, pessoal, onde nós temos vários conceitos novos sendo inseridos, a gente tem um conceito também de qualidade, que é o que? Saber identificar o erro dentro do seu processo produtivo, ou identificar o erro da sua venda. Eu falo em logística, eu estou falando para o terceiro ano lá, o problema que às vezes que se tem dentro da cadeia de suprimentos, na entrega do documento, do produto ao cliente. Então, o conceito de qualidade ele serve para todas as áreas da administração.
Até o governo, eu coloco aqui para vocês, trabalha com esse conceito de qualidade, na hora que ele reduz perdas, incrementa ganhos. Quem já ouviu falar aí do fazer mais com menos? Essa é uma ideia de qualidade. Óbvio que está falando especificamente de custos, mas também a gente tem a ideia de qualidade. Então, é aquela ideia de sempre melhoria contínua, melhoria do processo produtivo, melhoria da entrega do produto, melhoria do relacionamento com o cliente. E se eu perguntasse para vocês, pessoal, quem que foi um dos precursores do princípio de qualidade? Quem que é? Vocês já viram, dentro de fundamentos de administração. E aí, pessoal, quem que foi um dos precursores desse sistema de qualidade? Quem? E aí? Isso mesmo. Toyota, né, pessoal? Toyota, por quê? Aquele princípio da automatização, que a máquina parava quando identificava algum erro. Então, o princípio da automatização, já lá atrás, quando o Toyota inseriu esse princípio, já dava uma ideia de qualidade que Deming vem abordar somente futuramente aqui dentro da nossa administração sistêmica. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa esse é o nosso primeiro vídeo da parte 3 aí da abordagem sistêmica. Beleza, senhores? Até o nosso próximo vídeo.